No Viva Saúde de hoje, você vai ficar sabendo mais sobre a dengue, o que está sendo feito para combatê-la. Não saia da frente da sua TV, porque o Viva Saúde começa agora. E o tema do programa de hoje é dengue. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o especialista em doenças infecto-contagiosas, Dr. Fernando Chagas. Fernando, o que é a dengue? Bem, a dengue é uma doença infecto-contagiosa, né, transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti, e que vem assolando a população porque é uma doença de fácil transmissibilidade, né? As pessoas estão expostas a esse vírus. E muitas vezes é confundido os sintomas com outros mais, né? É uma doença que tem um impacto muito grande na sociedade, né? Por deixar muitas vezes o paciente acamado. Portanto, é uma doença que em alguns períodos do ano ela aparece mais e que por mais que a gente tenha lutado, combatido de frente com esse problema, ele continua aparecendo e fazendo a população sofrer um bocado, né? E o hábito desse mosquitinho é diurno? É diurno, é um hábito diurno. É um mosquito que ele tem um espaço no qual, por exemplo, ele coloca ovos num determinado local até 200 metros. Aí, teoricamente, essa informação ajuda a gente, né? Até 200 metros é o espaço onde ele poderia picar a pessoa. Mas mesmo assim, as pessoas, mesmo com tanta informação, ainda estão deixando reservatórios expostos e outras coisas que vêm facilitando a propagação do mosquito e, consequentemente, o aparecimento de cada vez mais casos da doença. E quais os tipos de mosquitos que transmitem a dengue? Hoje a gente sabe que são mais de 3. Não, a gente se preocupa mais com o Aedes aegypti, porque é o mosquito urbano que a gente tem aqui no meio, né, o mais comum. Só lembrar que não é só a dengue que ele transmite, né? Ele também transmite o que a gente está com muito medo agora, que é a febre de chikungunya. Tem alguns sintomas parecidos, né? Embora ele demore mais e deixa mais sequelas, porque ele ataca, por exemplo, as articulações, né? A pessoa tem todo aquele quadro da dengue, febre, dor muscular, mas tem problemas nas articulações, inchaço, dores. E causa outras doenças mais que a gente morre de medo, né? É complicada. Inclusive a febre amarela? A febre amarela também, bem pensada, né? Mas graças a Deus não é uma doença do nosso meio, né? Ainda está lá no norte do país, né? ainda não chegou por aqui. E como é feito o diagnóstico a partir do momento que a pessoa é picada? Até porque os sintomas são bem parecidos com gripe, resfriado, enfim. É o seguinte, virose é toda doença causada por vírus, né? Dependendo do tipo de vírus, ele vai acometer mais um determinado parte do corpo. Por exemplo, existem vírus que eles acometem mais o sistema digestório, causa diarreias. Outros acometem mais o sistema respiratório, vai causar coriza, tosse, por exemplo, o rinovírus, que causa o resfriado comum. E alguns vírus têm atuação sistêmica, a dengue é um deles. A gripe, que causa a gripe, que é a influenza, é outro. São quadros parecidos, dor muscular, queda do estado geral, tá entendendo? O que é que acontece? Quando a pessoa tem esses sintomas que procura a unidade de saúde, o quadro clínico faz a gente pensar em dengue. E a gente toma as medidas em relação à orientação para o paciente de hidratação e outras coisas mais, que acabam sendo medidas que também se parecem com as medidas tomadas para a influenza, no caso para a gripe, e para outras afecções virais, né? O que diferencia é que no caso da dengue a gente pode fazer também um diagnóstico sorológico, né? Até o 3º dia você vai ver que tem uma janela, né? Uma janela aí dos sintomas que atrapalha a gente. Do início dos sintomas até o 3º dia a gente ainda pode fazer o uso de um exame, né? Que é um exame que pega parte do vírus, pega um capsídeo viral e que dá para identificar o vírus, dá para identificar a dengue. E do 7º ao 8º dia para lá, a gente dosa os anticorpos que a gente produz contra o vírus, chamado IgM contra a dengue. Que janela é essa? Do final do 3º dia até o 7º dia, não tem como saber. Do ponto de vista sorológico, de exames, a gente vai muito pela clínica. Você está entendendo? É mais ou menos por aí. Ou seja, através dos olhos, você observando, né, os sintomas, como as manchinhas vermelhas. Isso, a partir do 3º dia, porque assim, deixa eu explicar para vocês como é que acontece.
Uma vez o vírus no corpo, a própria presença do vírus causa febre. Geralmente o quadro se inicia com a febre. É uma febre até alta, tanto é que todo paciente que tem dengue, ele vai lembrar quando começou os sintomas. E a presença do vírus também causa dores musculares. O vírus ele tem tropismo pela célula muscular, causa o que chama de miosite, é dor muscular mesmo. Muitas vezes dói articulações, mas é diferente da chikungunya, que a chikungunya incha, né? Na dengue dói, dói o corpo todo mesmo, derruba o cidadão. Depois desse primeiro momento, do segundo para o terceiro dia, a quantidade de vírus cai um pouco porque o corpo começa a reagir. Só que essa reação, né, essa produção de anticorpos, essa produção de substâncias contra o vírus, causa a outra parte da doença, que a gente chama de período exantemático, é quando surgem as manchas. É sempre a partir do terceiro, quarto dia, né? E a febre dura 7 dias, quando volta a surgir febre, já mais da reação, mas já é uma febre mais baixa. E vai até o sétimo dia, oitavo dia, quando o paciente começa a melhorar, né? É basicamente essa clínica da dengue. O problema é que algumas outras doenças têm uma clínica parecida, né? A gente acabou de falar, a gripe, por exemplo. Os vírus são diferentes, porque a gente ouve falar em vários tipos de vírus da dengue. Da dengue, isso. Né? Nós temos 4. Pronto, por isso que eu perguntei, são mais de 3? Ah, sim. Porque eu acho que, no caso, o vírus, né? Sim, o mosquito é o mesmo, viu, gente? Mas os vírus mudam, é isso? Isso, são 4 tipos de dengue. É porque é o seguinte, quando a gente adquire por exemplo, a dengue, DEN1, tipo 1, né? A gente vai ter o quadro clássico da dengue, mas a tendência é nunca mais ter dengue, porque você criou anticorpos específicos contra aquele. Aí entra o problema quando já está circulando no meio da sociedade um outro tipo de vírus da dengue, por exemplo, o 2. Né? Por isso que a gente for ver a história do vírus no Brasil, você vai ver que na década de 80 teve um surto de dengue no Rio de Janeiro, na década de 90 teve um outro surto, só que já foi com casos de doença do tipo grave, né, que o pessoal chamava de febre hemorrágica da dengue. Por quê? Porque era um outro tipo de dengue, só que como você já teve o outro vem muito mais grave. Esse é que é o perigoso, né? Quando você pega pela segunda vez, ou pela terceira, se você for exposto ao terceiro tipo, ou pela quarta, se você é muito azar, né? Mas pode acontecer, né? Acredita-se, gente, isso é uma coisa bem recente, acredita-se que existe agora o 5º, mas não chegou no Brasil. E uma informação mais nova ainda, que começou aqui do lado de Pernambuco, parece que no Rio Grande do Norte, e a gente está começando a perceber aqui. Tem surgido pessoas com quadro de exantema, aquelas manchas na pele, e com sintomas muito brandos, que não parecem a dengue. São sintomas muito leves. Lá em Pernambuco, até o mês passado, foram 400 casos. O pessoal pensou no início de rubéola, porque tinha uns que a gente chama de uns gângliozinhos, que é muito comum na rubéola. O pessoal ficou com medo, só que os serologias deram negativos, e todos vêm dando negativos, e a gente está começando a acreditar que pode ser uma forma branda da dengue. A gente não sabe ainda, né? Mas, por enquanto, de certeza, nós temos 4 tipos, tá? Que a gente chama de DEN, DEN1, D2, D3, DEN4. Né? Pegou um tipo, você está exposto aos outros 3. Pegou um tipo, se pegar um outro tipo, pode desenvolver a forma grave. O tratamento é sempre o mesmo para cada vírus? É verdade, é sempre o mesmo. Geralmente sintomáticos, por exemplo, está sentindo cefaleia, medicamento para dor de cabeça. Febre, medicamento para febre. Hidratação, se tiver uma forma, se a pessoa está muito debilitada, a gente percebe que está desidratada, uma hidratação vigorosa. Né? Basicamente isso. Quais os cuidados a uma pessoa que suspeita de dengue? Né? Qual é o próximo passo que ela deve dar? Procurar um profissional na área da saúde urgentemente? É bom, é importante. As pessoas tendem a ficar em casa. Acontece o quê? Uma subnotificação. O que significa subnotificação? Talvez esses casos que a gente tem registrado no Brasil estão bem abaixo da realidade. Né? As pessoas tendem a não procurar o serviço porque acham apenas que estão com uma virose qualquer comum. Porque assim, a grande parte das doenças que chegam para a gente nos postos, nos hospitais, são quadros virais mesmo, né? É porque às vezes o colega médico faz, você tem virose, mas não explica, né? O paciente, ele pensa, esse médico não sabe do que está falando. Não é bem assim. Às vezes é bem claro para a gente aquilo ali, né? Tá bem claro. Aí de tanto ouvir isso, o paciente meio que não dá a importância, não oferece a importância necessária que o quadro que tem nela que requer, né? Aí, enfim, deixa de procurar, a gente não notifica. E muitas vezes o quadro evolui para forma grave. Né? E alguns tipos de vírus podem evoluir para doenças bacterianas. Por exemplo, por incrível que pareça, gente, a gripe, em idosos principalmente, pode evoluir para pneumonia bacteriana.
importante procurar um serviço de saúde, né? Fernando, a gente vai para um pequeno intervalo, mas você em casa não saia daí, a gente volta já já.